Um navio veleiro de 76 metros de comprimento e 10,5 de largura. O conhecido Cisne Branco é um veleiro de grande porte que pertence à Marinha Brasileira. Esse navio ele fez 15 anos agora no último dia 9 de março, então ele foi construído na Holanda, né? Ele versa de 2000, foi incorporado à Armada em 9 de março de 2000 enfim, a primeira viagem dele foi aquela viagem dos 500 anos de descobrimento do Brasil. Então, em primeiro momento, ele foi construído para atender a essa viagem com a Marinha do Brasil, estando com um navio à vela como ele é. O comandante do navio conta um pouco sobre a função do Cisne Branco, que dentre diversas atividades exercidas, serve o país como uma embaixada flutuante. Na Marinha do Brasil, a gente é utilizado como acessório de complementar a formação dos jovens militares, seja aspirantes da Escola Naval, como nesta viagem nós estamos com 8, sejam outros jovens militares que entram na Marinha. Exemplo, nós vamos ter a visitação dos aprendizes de Marinha de Santa Catarina. Então, esta é a tarefa para a Marinha do Brasil, a gente trazer esses jovens para próximo do mar, né, e familiarizados com o mar, com a marinharia, etc. O mar está intimamente ligado ao futuro do Brasil, né? Isso é inquestionável. Então é uma das tarefas também, apresentar como é um navio interessante, pessoas vêm conhecer o navio e a gente conversa sobre o mar, a importância do mar para o Brasil, para os destinos, para o Brasil como uma nação soberana, justa, livre, etc., igualitária. Dentro do navio nós conhecemos o capitão-tenente Maurício José Drebel, o único catarinense a bordo. Há 15 anos ele ingressou na Marinha e a paixão por essa profissão surgiu depois de entrar e conhecer o Cisne Branco. Eu conheci o mar, na verdade, pela primeira vez com 17 anos, por incrível que pareça. E não tem como não se apaixonar, não gostar do mar, né? Então, nessa ocasião em que eu ingressei na Marinha, e eu gostei muito, né? E durante a minha formação no colégio, na Escola Naval, eu participei da equipe de vela. E aí que eu tive esse contato pela primeira vez com o navio veleiro Cisne Branco. Então, desde aquela época, já há 15 anos atrás, que surgiu essa vontade de servir aqui no navio. Natural de Itapiranga, no oeste do estado, ele conta que, apesar da grande demanda de trabalho e de uma rotina corrida, ao fim do dia, tudo isso é gratificante. O navio requer bastante manutenções, né? São muitos cabos de aço, velas ou convés. E como o navio, uma das funções dele é representar a Marinha, então ele tem que estar sempre arrumado, tem que estar sempre limpo. Então esse é um trabalho que nós fazemos normalmente em viagem, além de velejar, né? Sempre que o vento permite, que o vento está numa condição favorável, o navio coloca as velas e, inclusive, o motor pode ser parado, porque o navio tem um motor, né, para caso não tenha vento. E quando a gente consegue colocar a vela, nós paramos o motor e velejamos. E nessas ocasiões nós aproveitamos para fazer adestramentos, né, instrução de vela para os militares, tanto de bordo quanto destacados. Dentre tantos desafios em alto mar, o capitão-tenente conta que o maior de todos é lidar com a distância da família. Agora, por exemplo, depois de passar por alguns pontos da costa brasileira, eles devem seguir para a Europa e permanecer em alto mar por 6 meses. Construído em Amsterdã, na Holanda, o navio veleiro Cisne Branco veio do Rio de Janeiro e atracou aqui, no pier da Delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí, na manhã da última sexta-feira. Ele parte na segunda-feira pela manhã, seguindo para Santos, Rio de Janeiro, Natal, Belém, Porto Rico, Estados Unidos e depois vai para a Europa para participar do Tour Ships Race. O navio veleiro está aberto à visitação neste sábado e domingo, das 2 às 6 horas da tarde. Para nós é a nossa tarefa, então a gente concita, a gente pede, solicita que todos venham ao navio visitar, é um navio bastante interessante. Eu tenho certeza que todos que vierem visitar vão ter uma tarde extremamente agradável, vão conhecer a Marinha, tem várias tradições navais, nós vamos ter militares posicionados em locais estratégicos para explicar quais as dúvidas tiverem. E eu tenho certeza que quem vier vai ter uma agradável tarde aqui a bordo do nosso veleiro Cisne Branco.